Existe uma guerra silenciosa no mundo dos investimentos. De um lado, os fundamentalistas. Eles dizem: o que importa é o lucro da empresa, o balanço, os indicadores. Do outro, os analistas técnicos. Eles dizem: esqueça os fundamentos, o gráfico já diz tudo. E os dois lados brigam como se o outro estivesse errado. Hoje eu vou acabar com essa discussão de vez. Vou te mostrar o que cada análise faz de verdade, onde cada um funciona melhor e o que os melhores investidores do mundo realmente usam. E eu já vou te dar um spoiler aqui. Não é um nem outro. Olá pessoal, meu nome é Ricardo Torres e esse é o episódio 6 da série Do Zero à Bolsa. Bora lá? Hoje você vai entender o que é uma análise fundamentalista e como ela funciona. O que é uma análise técnica e como ela funciona. As diferenças reais entre as duas. Quando usar cada uma e como combinar as duas para tomar decisões melhores. O que é a análise fundamentalista? A análise fundamentalista parte de uma premissa simples. O preço de uma ação reflete o valor real de uma empresa no longo prazo. Se você entender um negócio melhor do que o mercado, você encontra oportunidades que os outros não enxergam. O fundamentalista se faz 3 perguntas. Primeira, a empresa é boa? Aqui entra os indicadores que a gente viu no episódio 4. ROI, PL, Dividend Yield, margem de lucro e o balanço patrimonial do episódio 5. Ativos, dívidas, patrimônio líquido. Segundo, a empresa está barata ou cara? Uma empresa boa comprada cara pode dar prejuízo. Uma empresa mediana comprada barata pode dar lucro. É aqui que entra o conceito de valuation, que a gente vai ver com mais detalhes nos episódios futuros. Terceira, o setor tem futuro? De nada adianta uma empresa eficiente em um setor em declínio. O fundamentalista analisa o mercado, a concorrência, as tendências. Quem usa a análise fundamentalista? Warren Buffett, Peter Lynch, Luiz Bassi, o maior investidor pessoa física no Brasil. Investidores de longo prazo que compram ações para segurar por anos e décadas. O ponto fraco: a análise fundamentalista não te diz quando comprar. Uma empresa pode estar barata hoje e ficar ainda mais barata amanhã. É aí que entra a segunda abordagem. O que é a análise técnica? A análise técnica parte de uma premissa totalmente diferente. O preço já reflete tudo e padrões se repetem. O analista técnico não quer saber se a empresa é lucrativa. Ele quer saber para onde o preço vai nos próximos dias ou semanas. Ele analisa 3 coisas. Primeiro, gráfico de preços, tendência de alta, tendência de baixa, suportes e resistência. Um suporte é um nível de preço que historicamente a ação para de cair. Uma resistência é um nível onde historicamente ela para de subir.
Segunda, o volume de negociações. Quando o preço sobe com volume alto, é movimento forte, com convicção. Quando sobe com volume muito baixo, pode ser uma falsa ruptura. Terceiro, indicadores técnicos, médias móveis, RSI, MACD, bandas de Bollinger. São ferramentas que ajudam a identificar momentos de entrada e de saída. Quem usa análise técnica? Traders, day traders, pessoa que opera no curto prazo, comprando e vendendo no mesmo dia ou em alguns dias. O ponto fraco: a análise técnica ignora completamente o que a empresa faz. Você pode estar comprando uma empresa tecnicamente boa que está prestes a quebrar. O gráfico não te avisa sobre fraude contábil, mudança de gestão ou crise setorial. Vejam, pessoal, a importância da gente entender um pouco de cada um deles, dessas ferramentas, desses ensinamentos, de investimentos que a gente pode adquirir para poder colocar em prática e escolher qual o melhor ferramenta, qual o melhor conceito, ensinamento que vai trazer os resultados que a gente quer. Para você ver como foi explicado aqui, cada uma delas tem a sua importância, tem os seus benefícios e também tem os seus malefícios. Então, a importância da gente saber trabalhar com os dois. Claro que se você é uma pessoa que deseja construir patrimônio ao longo dos anos, de muitos anos, quando eu digo anos, é décadas, e pensa no longo prazo, você tem que entender mais sobre a análise fundamentalista para que você possa entender como os negócios funcionam, como o dinheiro é colocado em prática, como o dinheiro é colocado para trabalhar e como ele traz retorno. Só que também, pelo outro lado, tem a análise técnica, que é importante você que trabalha com dinheiro, com grandes quantidades, com várias oportunidades que aparecem no dia a dia e quer aproveitar essas oportunidades, você tem que entender um pouco sobre a análise técnica para saber, como ele fala aqui, a importância da tendência. Realmente tendências acontecem. Por isso que você tem que saber como foi o passado. Até na história é assim. Você tem que saber como foi a história no passado para não cometer os mesmos erros no futuro. Mesma coisa na análise técnica. Você sabe o que já aconteceu no passado. Então, se já aconteceu aquilo no passado, ela pode se repetir de novo em uma data futura. Por isso é importante a gente saber trabalhar com os dois, entender um pouco os dois. Eu sei que tem gente que é focado só em um e ganha dinheiro, e tem gente que é focado só no outro e ganha dinheiro. Só que aqui o ponto central vai depender de você. Como a gente já falou em outros vídeos aqui, depende das suas escolhas de vida, do momento em que você se encontra. Você não tem que se comparar com outras pessoas que estão em outros momentos da vida. Se você tem um negócio, você trabalha em um negócio, você gosta de trabalhar, você quer ser um empresário bem-sucedido, você precisa entender sobre negócio para poder administrar o dinheiro e fazer ele ter retorno para você. Investir em empresas e sabendo disso, que você quer trabalhar com negócio, com empresa durante muitos anos, você tem que saber entender sobre o dinheiro, sobre como você vai aplicar aquele dinheiro e ele vai ter retorno, e também saber o que não fazer para não ter prejuízo. Então você tem que saber a importância do negócio, como eu falei aqui no episódio anterior, sobre o balanço patrimonial, sobre o que é ativo, passivo, sobre o que é ROI, sobre o que é dividendos, sobre o que é a margem líquida. Então, são fatores que você precisa colocar em pauta, colocar na mesa e ver qual faz mais sentido para você. Enquanto tem outras pessoas que já têm o dinheiro, que já têm uma boa quantidade de dinheiro,
tem uma maneira de ganhar dinheiro sem precisar se preocupar tanto assim com os negócios para fazer ele trabalhar e quer pegar esse dinheiro e colocar em algo que possa ir rendendo e possa ir crescendo em pouco tempo para ele poder multiplicar. Aí é onde entra a análise técnica, da gente saber como funciona o sistema que essas empresas usam para poder monitorar os seus números, os anos em que elas deram lucro, os anos que elas não deram lucro, o que aconteceu quando deu um problema que elas resolveram e voltaram a crescer, ou então o que elas fizeram e fizeram elas cair. Porque apesar da análise técnica ser muito boa para analisar assim rápido e ter retornos rápidos e saber o momento de entrar em uma empresa, colocar o seu dinheiro numa empresa porque ela no futuro vai crescer, o preço vai subir e você vai tirar o lucro, você tem que entender também que vivemos no mundo real, não no mundo de tendências, de fantasia. As coisas realmente acontecem. Um exemplo, em uma situação que o cenário econômico está ruim e as empresas não estão conseguindo ganhar dinheiro, o dinheiro não está circulando. Um exemplo, naquele país, vamos usar um país, naquele país. Então, como a análise técnica vai saber que qual empresa vai se destacar, vai crescer, se está tudo caindo, as empresas não conseguem ganhar dinheiro, não conseguem ter muitos fluxos de caixa, e como é que você vai saber que aquela empresa vai se destacar? É aí onde entra a análise fundamentalista, onde você pode analisar os números quando ela está vendendo mais do que o mês anterior. No trimestre você faz a análise trimestral, você vê que ela teve uma rentabilidade naquele dinheiro aplicado maior, um ROI maior. E só a análise fundamentalista vai te proporcionar isso. Quando você vê que uma empresa está prosperando, está aumentando os lucros. Então, se ela está aumentando os lucros, futuramente ela vai reinvestir esse dinheiro e crescer ainda mais. Só que a análise técnica você não vê isso. Você fica esperando o gráfico atualizar para poder saber em que direção ela vai. E quando você vai ver esse movimento no gráfico, os investidores fundamentalistas já têm colocado dinheiro no negócio. E se eles já têm colocado dinheiro no negócio, eles investiram na empresa com um preço melhor antes de você ver no gráfico. Então, eles saíram na frente, você já vai começar pagando mais caro do que eles. Por isso é importante a gente entender o negócio, analisar, saber que as duas ferramentas são importantes, dependendo do contexto. Então, é importante, e por isso que eu estou trazendo aqui, para a gente poder estudar, entender, conhecer esses dois lados e colocar em prática aquilo que você tem retorno, aquilo que dá certo para você. No meu caso, eu sou mais fundamentalista. Eu comecei como fundamentalista e estou aprendendo bastante coisa. Hoje eu uso um pouco de análise técnica para algumas decisões, não a maioria, porque eu ainda não me sinto seguro de me expor tanto. Mas é sempre, se você começa como fundamentalista e tem pouco capital, é importante você começar com pouco para poder começar na análise técnica, né? Com pouco para poder entender como funciona. Para entender você principalmente. Eu vejo que a análise técnica é mais isso, entender seu emocional, as suas tomadas de decisões. É uma coisa importante que você precisa colocar em prática, porque aí você vai entender mais sobre o mercado e mais sobre você. Quando no momento de crise, no momento de euforia, no momento que o dinheiro está caindo, você saber se você tomou as decisões certas ou erradas. E tendo essas respostas, você pode melhorar a si mesmo e aos seus negócios. Por isso a importância de falar sobre esse assunto aqui e trazer para vocês entenderem. Agora vamos para as diferenças reais. Deixa eu colocar as diferenças lado a lado, de uma forma bem clara. Horizonte de tempo: fundamentalista, longo prazo, meses, anos, décadas. Técnica: curto prazo, dias, semanas, no máximo alguns meses. O que analisa? Fundamentalista: encontrar boas empresas e baratas. Técnica: encontrar o melhor momento para entrar e sair. Perfil do investidor: fundamentalista, paciente,
focado em resultados de longo prazo. Ativo, focado em movimentos de preço do curto prazo. Risco, fundamentalista, menor no longo prazo, mas exige paciência. Técnica, maior, principalmente para quem está começando. Agora a pergunta que todo mundo faz: qual das duas eu devo usar? Minha resposta honesta: se você está começando, use a fundamentalista. Mas por quê? Porque ela é mais previsível, mais racional e mais tolerante a erros. Uma ação boa e barata pode cair mais antes de subir, mas se os fundamentos forem sólidos, ela vai se recuperar. A análise técnica exige muito mais experiência e controle emocional. A maioria das pessoas que tenta fazer day trader perdem dinheiro, não porque a análise técnica não funciona, mas porque operar no curto prazo exige uma frieza que poucas pessoas têm. Se você já tem base, use as duas. Isso é o que os melhores investidores fazem e usam a análise técnica para escolher o momento de entrar. Vamos a um exemplo prático. Você analisou os fundamentos do Itaú, empresa sólida, PL razoável, ROI alto. Você decide que quer comprar, mas antes de comprar, analisa o gráfico e percebe que a ação está próximo de um suporte histórico. Você espera chegar ao suporte e compra com mais margem de segurança. Isso é análise combinada e é muito mais poderoso do que usar só uma. Deixa eu te contar o erro mais comum que eu vejo iniciantes cometendo. Eles chegam no mercado animados, conheceram a análise técnica e acham que encontraram um atalho. Eles pensam: se eu aprender a ler gráfico, vou saber a hora de comprar e vender. Não preciso entender de empresa nenhuma. Aí eles ficam horas estudando médias móveis, candles, padrões gráficos, sem nunca entender o que está comprando de verdade. O resultado? Compram ações de uma empresa ruim em um momento tecnicamente bom e perdem dinheiro quando a empresa divulga um resultado terrível. A análise técnica sem fundamentos é como saber o horário exato de um trem, sem saber se ele vai para o destino certo. Você pode estar embarcando no momento perfeito, no trem errado. Vamos resumir o que você aprendeu hoje. Fundamentalista, analisa a empresa, foco no longo prazo. Técnica, analisa o gráfico, foco no curto prazo. Para iniciantes, comece com a fundamentalista. Para quem tem base, combine as duas. Nunca use técnica sem entender o que está comprando. No próximo episódio, a gente vai fundo em algo que muita gente fala, mas pouquíssima gente entende. Os erros reais que eu cometi investindo em ações. Sem filtro, sem esconder, do jeito que aconteceu. Porque aprender com os erros dos outros é muito mais barato do que aprender com os seus. Se inscreva agora para não perder este episódio. E me conta nos comentários, você já usou análise técnica fundamentalista? Ou ainda não começou a investir? E lembrando, pessoal, curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque virá mais vídeo como esse,
Até o próximo episódio.